A CBN continua hoje a série de entrevistas com os pré-candidatos ao Senado de partidos com representação no Congresso Nacional. Seguindo essa ordem alfabética de candidatos que a gente vem fazendo desde segunda-feira, hoje é o dia de Marcelo Queiroga ser sabatinado por nossa equipe, ele que é médico cardiologista, ex-ministro da Saúde do governo Bolsonaro e foi lançado pelo PL na disputa ao Senado nas eleições de outubro. Marcelo Queiroga, seja muito bem-vindo aqui à CBN, um ótimo dia. Obrigado, Caio. Bom dia a todos que nos ouvem, nos assistem pelos canais da CBN, que sempre abre um espaço democrático para que possamos transmitir as nossas ideias aos paraibanos de uma maneira geral. Lembrando que conosco participam dessa entrevista os colunistas João Paulo Medeiros e Felipe Nunes, e o seu tempo de resposta é de 30 minutos, que inclusive, Marcelo Queiroga, começa a contar a partir de agora. Então vamos aproveitar esse tempo da melhor forma possível para que o eleitor paraibano fique bem informado. Felipe Nunes, você começa? Vamos lá, eu começo Caio? então. Isso, o Senado é encarado, pré-candidato, como um ambiente para políticos experientes, que possam contribuir com o conhecimento que adquiriram em suas trajetórias públicas, Embora tenha sido ministro da Saúde, o senhor nunca exerceu um cargo pelo voto popular. Não faltaria mais experiência política antes de encarar um desafio desse porte de senador? Eu já encarei o maior desafio que alguém pode encarar, que foi comandar o Ministério da Saúde à época da pandemia. E esse foi um desafio que não era um desafio para um homem, era um desafio para uma nação, e nós demos conta do recado. A população brasileira está cansada desses políticos profissionais, e a rejeição a esses políticos que dão tapinha nas costas a cada dia é maior. É por isso que, apesar de eu não ser jovem, eu tenho 60 anos, eu me proponho a ingressar na vida pública como um parlamentar e no Senado Federal. E entre os nossos objetivos está justamente resgatar o papel constitucional do Senado, que é uma casa revisora do processo legislativo, mas também dali podem partir legislações originárias. E, além disso, o Senado cumpre uma função de ser um poder que promove a harmonia entre os poderes, porque tem a prerrogativa, por exemplo, de validar as indicações para os tribunais superiores, aqui em particular o Supremo Tribunal Federal, as agências regulatórias, que são órgãos do Estado brasileiro. É necessário pessoas independentes, que tenham passado limpo, que não tenham rabo preso, para que o Senado ocupe o seu papel constitucional. Se o povo da Paraíba escolher o meu nome, eu farei isso com muito compromisso público. Ministro, em um estado polarizado, ou em um cenário polarizado, mas num estado fortemente identificado à esquerda, como a Paraíba, o senhor tem um discurso mais voltado às pautas da direita, E tem essa pré-candidatura voltada a um discurso a esse público, Como é que o senhor pretende obter sucesso nas urnas com esse discurso voltado ao público conservador, nesse contexto da Paraíba, de um eleitorado majoritariamente identificado à esquerda? Bom, eu não acho que o eleitorado da Paraíba seja o eleitorado de esquerda. O que há é que, após 2002, houve votos nos candidatos do PT para a presidência da República. Mas nós temos 223 municípios, apenas um município é governado pelo Partido dos Trabalhadores. Em 2018, Jair Bolsonaro venceu a eleição em João Pessoa. Em 2022 foi uma eleição muito apertada, E apesar da polarização, nós queremos conversar com cada um cidadão do estado da Paraíba e apresentar as nossas propostas. A polarização é um fenômeno mundial, isso não afeta só o Brasil. O Brasil vai nessa esteira e nós temos que virar essa página dessa agenda tão polarizada, que as pessoas não são adversários políticos e às vezes viram até inimigos. Isso não é bom para o Brasil, para que o Brasil possa atingir os seus objetivos, que é ser uma nação realmente desenvolvida e socialmente justa. Então precisamos fazer isso. Esses políticos que estão aí, a gente vê que é mais do mesmo. Então o senhor vai buscar quem pensa diferente da sua agenda ideológica e política? Naturalmente que eu penso de uma forma, você pensa de outro, Karine pensa de outro, mas há pontos que nós temos convergências. Eu, por exemplo, me defino como um sertanejo que nasci na praia,
tenho as minhas raízes no sertão da Paraíba. E eu estou procurando dialogar com os meus conterrâneos sertanejos, porque foi da força do sertanejo que eu busquei os ensinamentos para, naquele momento difícil, dialogar com todos no Ministério da Saúde. Havia uns que defendiam os medicamentos, outros que eram contra, outros que queriam vacina, outros que não queriam, outros queriam trancar tudo, né, João? E eu cheguei no meio do caminho ali, numa situação muito difícil, e o presidente Bolsonaro recomendou que eu procurasse harmonizar aquelas relações. E eu fiz isso com sucesso, né? Então é a mesma coisa que nós vamos fazer aqui nessa pré-campanha e na campanha propriamente dita, mostrando que nós temos um diferencial, até porque eu sou cardiologista, né? Passei minha vida, viu, Caio? Karine, escutando o coração dos meus pacientes. E hoje eu quero olhar com os olhos do coração para cada um dos paraibanos e trazer soluções para problemas que são tão antigos, como, por exemplo, o desenvolvimento social e econômico do estado da Paraíba. Isso desde a época de Dom Pedro II, que ele falava no combate às questões da seca, Epitácio Pessoa, tivemos Celso Furtado, que era um economista de viés mais à esquerda, mas trouxe um projeto de desenvolvimento para a região Nordeste. Então queremos equilibrar essas agendas e trazer um projeto para representar a Paraíba no Senado de maneira digna, porque a nossa representação, infelizmente, nos últimos tempos, tem deixado muito a desejar. Se não fosse a figura de Efraim Filho, que agora pela segunda vez é considerado o melhor parlamentar, o melhor senador do Brasil, a gente estaria caindo pelas tabelas. Ministro, o senhor falou agora há pouco na sua resposta sobre a polarização, e até criticou esse momento, né, que vivido pela política brasileira, onde adversários são encarados ou se encaram como inimigos. Há quem diga que esse fenômeno na política brasileira, mais recente, foi iniciado exatamente com o surgimento do bolsonarismo, o surgimento e a polarização entre Bolsonaro e Lula. O senhor concorda com isso? O senhor não acha que o bolsonarismo acabou acentuando essas hostilidades ou essa polarização na política? Bom, essa polarização, como eu falei, é um fenômeno mundial. Naturalmente, não, que o presidente mas eu estou me referindo aqui no Brasil o especificamente. Jair né? Bolsonaro é uma figura antiga da política. Foi eleito a primeira vez em 1988. Mas ele ascendeu politicamente depois de 2018. O que acontece? O bolsonarismo é um subproduto do que os políticos fizeram com a política. E a democracia brasileira está doente. Desde a redemocratização, a partir de 1988, nós tivemos 4 presidentes da República que foram presos. Nós temos 2 que sofreram processo de impeachment. Então é necessário fazer como a gente vai fazer com o computador, quando começa a dar problema e conflito, é fazer um reset, né, para começarmos de uma maneira diferente. Naturalmente que o Bolsonaro, pela característica dele, né, ele é o político do embate, né? Ele é um indivíduo do embate. Então ele faz o embate. Então o senhor considera que isso acabou intensificando essas hostilidades, essa polarização e essa visão equivocada dos adversários como inimigos? É um estilo próprio de fazer política, né? O PT tem seu estilo também. Também é o outro polo da história, não é? Lembra, quando o Lula assumiu, o Fernando Henrique era o presidente da República e houve ali aquela transição, foi considerado um modelo. E o Lula inventou uma frase que ele passou o tempo todo falando, que era o nunca antes da história desse país. E ele passou a se apropriar de todos os avanços que aconteceu no Brasil, acho que desde que Cabral chegou aqui, né? Então ele já fez essa polarização do nunca antes da história desse país. Então ele já começou com isso. Então o setor conservador, depois do regime militar, ficou ali escondido, né? Depois, com o Bolsonaro, isso ressurge. Porque nós tínhamos no passado políticos como Carlos Lacerda, que era um político muito assertivo, que fazia uma oposição muito dura ao governo de Getúlio Vargas. Então, com o Bolsonaro, isso se reacende. Eu diria que o pico dessa polarização a gente viveu aí nessa transição 2022 para o atual governo. E no que depender de mim, e também do senador Flávio Bolsonaro, eu entendo que devamos dialogar de forma dura, discutir as nossas ideias, mas sem perder a ternura. Inclusive o senhor falou agora há pouco que Bolsonaro, né, ele destacou também como é o perfil do presidente Lula. Quem é Marcelo Queiroga? Como seria Marcelo Queiroga no Senado?
Para quem Marcelo Queiroga destinaria os recursos para Paraíba? Seria um foco mais na saúde? Teria uma outra bandeira específica? Como seria o Marcelo Queiroga senador? Karine, a atividade legislativa do senador é lei, fazer lei. Acontece que, ultimamente, o parlamento tem se transformado em uma agência de alocação de recursos. E esse é o grande argumento. E a gente não sabe, ao certo, quais são os critérios que motivam a alocação de recursos. Seguramente, a maioria não são motivados por questões de natureza técnica. Na minha área, por exemplo, a saúde, os recursos têm que ser destinados em função de características demográficas e epidemiológicas. E a gente vê um fisiologismo, aliás, uma doença, né, que não vai ajudar em nada. Tá? Então, se eu for eleito senador, naturalmente que a minha agenda é a agenda da saúde, independente do meu candidato à presidência ser eleito ou não, eu estarei ali para defender o Sistema Único de Saúde e a alocação apropriada de recursos. Não serei um político de estar fazendo essa politicazinha aí de alegar, de não, trouxe uma ambulância para cá, trouxe isso para lá, certo? Enchendo o estado da Paraíba de outdoor, dizendo que colocou 2 bilhões de reais, a gente não sabe os critérios disso. E não é só desse senador que eu me refiro, os outros também. Isso é uma distócia que, na minha opinião, isso caminharia para uma mudança do modelo, que hoje a gente tem um presidencialismo dito de coalizão, mas na realidade é um presidencialismo de cooptação. Quando o presidente é forte, ele coopta o Congresso. Quando o presidente é fraco, ele fica refém de um Congresso que cada dia é mais fisiológico. É por isso que o povo está muito aborrecido com os políticos, e esse aborrecimento também se direciona ao Poder Judiciário, e se estiver no Senado Federal, serei uma voz de bom senso para buscar de maneira equilibrada a alocação dos recursos públicos. Marcelo, pode falar, João. Não, ministro, só pegando esse gancho aqui das emendas ainda, Caio, o senhor, claro, faz uma crítica ao modelo das emendas, mas o seu partido, o PL, no Congresso Nacional, tem votado favorável ao aumento do volume das emendas parlamentares. Primeira pergunta, o senhor eleito senador, o senhor vai votar contra o partido, se eventualmente for necessário? E uma outra pergunta é, como é que o senhor avalia, por exemplo, já que o senhor fez crítica às emendas parlamentares, a destinação de 2 milhões de reais por parte de um aliado do senhor, do deputado Cabo Gilberto, para um clube de tiros aqui da Paraíba? O senhor acha que essa emenda essa destinação foi pertinente? Isso faz parte de todo um contexto que está aí. Isso precisa ser modificado. Aqui eu não vou me ater a essa emenda em particular. Até porque tem outras que a gente sabe que dizem que tem uma emenda que o sujeito bota a emenda e depois ele recebe. Recebe propina. Recebe recursos indevidos de alocação de recursos que não eram para ter sido alocados. Tá? Isso é fato. Isso existe e isso aí é em qualquer partido. Não é falta só... fiscalização. No seu partido existe também? Existe em todos os partidos. O senhor, enquanto presidente do PL, já procurou, por exemplo, o Ministério Público? Do PL. Não, na época que era. Procurou o Ministério Público, Polícia Federal? A função do Ministério Público, a ação fiscalizatória, compete ao órgão ministerial. E o órgão ministerial sabe disso, inclusive isso é motivo de avaliação pelo Supremo Tribunal Federal. Infelizmente está na mão de um ministro que é político. E isso prejudica a alocação correta. Aqui, respondendo a Karine, eu entendo que o Brasil deveria buscar um presidencialismo híbrido aí. Devia ter responsabilização do parlamento pela qualidade da alocação, não ser uma alocação motivada por questões discricionárias do parlamentar. Isso teria que ser em função de uma justificação técnica sólida. Vou dar um exemplo aqui. Transparência. Transparência e justificação técnica sólida. Tá? Quando eu era ministro da Saúde, começou essas emendas, né? Emendas de relatoria, que depois foram consideradas inconstitucionais e foram substituídas por outras. E nós editamos uma portaria no Ministério da Saúde dizendo que todo recurso que fosse distribuído, independente de ser emenda individual, de ser emenda de relatoria, tinha que ter uma motivação técnica. Pois bem, essa portaria, um dos artigos dessa portaria, justamente o que dizia isso, foi derrubado pelo Congresso Nacional através de um projeto de decreto legislativo. Eu editei inúmeros atos administrativos, nenhum ato administrativo meu sucumbiu perante o STF, que derrubou vários durante o meu governo, em função de arguições de descumprimento de preceitos fundamentais, e o único que foi derrubado foi justamente esse.
Então, se nós tivéssemos aqui um regime em que tivéssemos, por exemplo, como é na França, um presidencialismo mitigado com a figura de um primeiro-ministro, em que o parlamento, quando alocasse o recurso, porque o parlamento aprova o projeto de lei orçamentária, não é? Já tem essa prerrogativa. O orçamento que aprova é o parlamento. Mas hoje ele está podendo alocar recursos. Isso vem crescendo desde o governo de Dilma Rousseff. Quanto mais o presidente fica dependente do parlamento, mais o parlamento avança em cima dos recursos públicos. Se vocês perguntarem isso aos políticos do Partido dos Trabalhadores, que hoje estão no governo, eles vão fazer essa mesma queixa. Então precisa normalizar Caso eleito, isso. o senhor vai lutar contra a mudança desse... Não vou lutar contra, eu vou lutar para que tenhamos um processo que seja mais transparente, que traga resultados na ponta, que seja mais eficiente. Não é questão de ser contra ou a favor, é questão de fazer com que as coisas aconteçam de maneira democrática e para atender os interesses do povo brasileiro. Aqui eu vou dar um exemplo. Câncer. Em 2030, se estima que seja a doença que vai mais matar. A Paraíba tem um hospital oncológico tradicional, que é o Hospital Napoleão Laureano, que é um CACOM, um centro de alta complexidade oncológica. Tem a FAP, que é um outro hospital oncológico, é um UNACOM com radioterapia. Tem o HELP, que é o outro hospital que tem habilitação para lidar na área do câncer. E tem um hospital em Patos, chamado Hospital do Bem, que é um hospital público. Esses outros são filantrópicos. Já vem um outro hospital para cá. Eu pergunto, há espaço dentro de um contexto epidemiológico e demográfico para mais um hospital? O que isso vai trazer de benefício real para o povo da Paraíba? Então, se isso fosse atender critérios epidemiológicos e demográficos, muito possivelmente o correto seria fortalecer a rede que existe, não contratar mais padeiro para fazer pão. O que a gente precisa é trazer valor em saúde. E o meu compromisso é esse. A questão de diálogo, quando eu cheguei no Ministério da Saúde, o governador Wellington Dias era o presidente do Consórcio Nordeste. Tínhamos uma interlocução muito fluida, sem nenhum problema. Porque quando se elege alguém para estar no executivo, esse vai governar para todos os brasileiros, independente de ser de esquerda, de direita, de centro, de extrema direita, de extrema esquerda, ele vai governar para todos os brasileiros. Então eu sou uma pessoa do diálogo, fiz isso durante a minha vida inteira, e se o povo da Paraíba me escolher, eu vou ser o que eu sempre fui. Naturalmente que eu tenho posições firmes, que são as posições do meu partido, por exemplo, a chamada pauta de costumes, a defesa da vida, desde a concepção. Essa das emendas não é do seu partido, né? Isso é como um vírus que chegou ali e atinge todo mundo. Precisa de uma normalização. Estamos conversando com o ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que é pré-candidato ao Senado pelo PL. Queria perguntar ao senhor, o senador Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência também, Marcelo, enfrenta um desgaste público com a divulgação desses diálogos dele com o Daniel Worcaro, né? O senhor saiu em defesa dele. Isso não seria uma contradição ao discurso anticorrupção? Qual é a corrupção que foi identificado em relação a Flávio Bolsonaro? Existe dinheiro público. Qual foi a denúncia que houve formal contra Flávio Bolsonaro? Não há nada. Mas o senhor não acha que é algo muito suspeito, um dinheiro público que é investido em um banco, depois o dinheiro desse banco sai para financiar um filme, e a gente tem visto aí também a questão do Cláudio Castro, que pega dinheiro da Previdência, após um jantar milionário, coloca os fundos lá. Ele já sendo investigado, sendo preso, isso não gera uma desconfiança do eleitor? A Globo recebeu patrocínio do senhor Daniel Worcaro. Isso aí, aliás, o senador Flávio Bolsonaro foi entrevistado na Globo News, jornalistas excelentes, como são vocês. A jornalista Malu Gaspar. Mas o pagamento de publicidade é uma coisa, né? O dinheiro vem do mesmo local. Esse cidadão Daniel Worcaro, eu passei 2 anos em Brasília. Nunca tinha ouvido falar nele. Tá? Esse era uma espécie de patrocinador geral da República. Patrocinava tudo. Só que por trás dele, como os fatos mostram, há um esquema de corrupção. Na realidade, como o senador Flávio explicou, isso veio em função de um filme que, aliás, não era o Flávio que estava à frente disso, era o deputado Mário Frias, que participava ali da produção. Junto com o Eduardo. Flávio já pediu auditoria em relação a essas questões, para ficar bem claro. Agora, só deixar claro, o Flávio nunca teve uma denúncia formal contra ele. Mas o senhor não tem denúncia nenhuma. O senhor não tem medo dessa crise que está abalando a candidatura de Flávio, respingar chegar na Karina, para dizer a verdade, não tem medo de nada. Né? A gente enfrenta e vence desafios. Naturalmente que o senador Flávio tem que dar as explicações à sociedade brasileira, se ele quiser
ser presidente da República. Não só o Flávio, como todos. Eu, inclusive. O senhor que tem Que me expõe. ido ao interior, sente que está tendo dificuldade depois desses áudios divulgados com essas relações? Olha, a gente tem um presidente da República que foi condenado em diversas instâncias do Poder Judiciário. E em toque de mágica, ele foi descondenado. A gente tem o filho do presidente da República hoje envolvido no escândalo do INSS. Né? Uma amiga dele, a senhora Roberta Lucinger, lobista, fazia lobby lá no Ministério da Saúde. Então, em matéria de corrupção, de sacanagem, de pilantragem, o PT não tem ninguém que possa se comparar a esse partido. Agora, o Flávio Bolsonaro, Cláudio Castro, qualquer um, Queiroga, certo? Tem que prestar satisfações à população brasileira. O senador Flávio deve estar conosco aqui, naturalmente que vai se submeter à entrevista de vocês. Não se submeter não, porque é um prazer sempre conceder entrevista a vocês. E vai esclarecer isso como ele tem esclarecido, né? As pesquisas mostram que Lula disparou, continua em empate técnico com o Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro tem postura de estadista, foi recebido pelo presidente Donald Trump, porque sabe que os Estados Unidos é o país que primeiro reconheceu a independência do Brasil e com Flávio Bolsonaro teremos uma diplomacia caracterizada pela qualidade da diplomacia brasileira, que ao longo dos anos foi inclusive quem presidiu a sessão inaugural da ONU, né? Então, tranquilidade com o Flávio. Flávio é um político jovem, mas é um político experiente. Se diz que ele quer ficar moderado para buscar o voto do centro. Ele é realmente uma pessoa moderada. Eu o conheço bem, foi ele que me levou para o Ministério da Saúde. E estou com o senador Flávio Bolsonaro, porque eu acredito nele e entendo que ele tem as melhores propostas para o Brasil. Ministro, por falar em moderação, pesquisas recentes indicam que a maioria do eleitorado quer votar em senadores que estejam alinhados com a pauta de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas dentro desse discurso, críticos afirmam que parte da direita tem um discurso de enfraquecimento das instituições ao fazer ataques ao Supremo e aos ministros. Como manter essas críticas sem enfraquecer as instituições, mas aperfeiçoá-las? A ministra Carmen Lúcia disse que quando quer saber a opinião sobre o Supremo, ela pergunta o taxista dela. E o taxista não está satisfeito com o Supremo. Agora, se Queiroga for eleito senador, não tem ideia fixa de votar pelo impeachment de ninguém. Até porque é um processo que se estabelece no Senado Federal e que tem como objetivo dar o direito de defesa a quem é acusado, né? O que a gente chama de due process of law. Né? Então, há elementos indiciários suficientes para se instaurar processo de impeachment contra alguns dos protagonistas do STF. Isso há elementos indiciários. Agora, essa instauração depende de quê? Depende do presidente do Senado. Eu penso que aí já há uma mudança. Isso não pode ficar na mão de uma pessoa. Isso tem que ser uma decisão colegiada da mesa. Isso vale para o Senado, isso vale para a Câmara. Senão, muitas vezes, essa autoridade que está sendo aí questionada passa a virar refém de um presidente do Senado que, às vezes, não o faz pelos motivos mais altruístas. Então, precisa de mudança. Eu sou conservador em relação a essas questões de, não, vamos colocar um mandato aqui para o ministro do STF. Eu vi lá atrás o Eduardo Cunha propor uma PEC chamada PEC da Bengala, não é? E essa PEC da Bengala fossilizou figuras dentro do STF. Isso não foi bom. Talvez estabelecer uma idade mínima, né? É necessário que a sabatina Máxima, no Senado, caso, né? uma idade mínima para poder chegar lá. Ao Senado. Não pode um sujeito com 40 anos Sim. ir para o Senado. Por que um sujeito com 40 anos ele não tem notável saber jurídico? Vamos aqui ao último caso, o senhor Jorge Messias. É um servidor público, é alguém que ingressou na carreira da Procuradoria Federal através de concurso. Mas ele não tem notável saber jurídico. Ele apresentou uma tese de doutorado à UNB agora em 2024. Pelo que eu saiba, isso não balizou nenhuma doutrina jurídica, isso não tem o condão de conferir a ele uma experiência para ter assento em uma Corte Suprema do nosso país. Porque quando sai e é indicado, ele ali veste a toga e ele tem que se despir de todos os outros interesses. O presidente Lula, na primeira parte do governo dele, ele indicou juristas que tinham notável saber jurídico. Eu vou dar um exemplo aqui para mostrar que não tem o viés. O ministro Ricardo Lewandowski tem notável saber jurídico. Foi indicado pelo Lula. O Alexandre de Moraes tem notável saber jurídico.
É uma pessoa curricularmente forte. Só que quando chegou ao STF, ele foi vítima de uma armadilha e virou ali uma espécie de xerifão do STF, em desfavor dele e do Brasil. Então, se eleito for, não tem ideia fixa de fazer impeachment de A, B ou C. Agora, se houver indícios de crime de responsabilidade, aí o Queiroga, não só em relação a ministro do STF, mas em ministros e desembargadores de tribunais federais, que estão dentro do escopo da lei de impeachment, e dirigentes de agência, para que a democracia funcione bem. O que está acontecendo hoje, essa distócia que acontece, se dizia que o século XIX era o século do poder executivo, que o século XX era o século do poder legislativo, e o século XXI é o século do poder judiciário. Eu ainda sou da escola de Montesquieu, acho que tem que ter harmonia e equilíbrio entre os poderes. Então o que a gente está vendo hoje é o STF usurpar as prerrogativas do parlamento, e isso com Queiroga no Senado, eu vou ser uma voz que vou me opor a esse tipo de usurpação, que eu acho indevida. Por favor, Karine. Queiroga, um assunto que está muito em alta é a escala 6x1, né? A gente teve uma votação ontem na Câmara Federal, vai agora esse texto para o Senado. Qual é a sua opinião sobre esse assunto? O senhor é favorável? Se Queiroga estivesse no Senado, qual seria o seu voto? Bom, eu analisaria isso sobre os diversos prismas, inclusive o impacto dentro da sociedade, porque nós queremos beneficiar o trabalhador, não há dúvida. A resposta é, essa escala 6x1 vai beneficiar o trabalhador? Por exemplo, os Estados Unidos, as pessoas querem entrar nos Estados Unidos de todo jeito. Lá não tem esse entulho de legislação trabalhista brasileiro. Então, no afã de querer beneficiar as pessoas, isso pode ter um impacto econômico muito negativo. Eu acho que esse momento que está sendo discutido, essa pauta, é o pior momento, né? Porque é contaminado com uma agenda eleitoral. Vocês vejam que o PL ainda apoiou... Se estivesse no Senado, o senhor defenderia o adiamento dessa discussão? Essa discussão deveria ser feita em outro momento. O senhor iria defender o adiamento, não a votação não agora? Esse assunto tem que ser tratado, mas esse momento não é um momento bom de tratar, porque ele vai sair com a decisão enviesada. Você vê os parlamentares do meu partido ainda propuseram algo mais radical do que a 6x1. 4x3, né? Entendeu? Então isso aí é uma Depois coisa de trabalharem tóxica. para adiar a votação, né? Então, isso é uma coisa tóxica. Porque está sendo proposta de maneira eleitoreira e irresponsável pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Isso pode ser uma armadilha para os trabalhadores brasileiros. Veja lá, no governo Temer, foi feita a reforma trabalhista, que teve à frente Rogério Marinho, que é um dos melhores parlamentares do Brasil. O que aconteceu? Diminuiu as questões de litígios na Justiça do Trabalho. Isso foi uma agenda bem fazeja. O que a gente está fazendo agora? A gente está voltando a um passado das pedaladas fiscais da Dilma Rousseff, que quem for governar o Brasil, a partir de 2027, vai estar diante de desafios imensos, de um problema fiscal brutal, certo? Dessas pautas bombas que são criadas pelo próprio governo Lula, agora como esse desenrola, que na realidade é um desenrola 2, que na realidade devia ser chamado de enrola, que é para enganar as pessoas em um país que já tem recorde de endividamento. Ministro, caso o senhor seja eleito e seja eleito com um governador de uma chapa diferente, que pense diferente do senhor, como é que vai ser essa relação? O senhor conseguiria ter uma boa relação com um governador que pense diferente, de um espectro diferente do senhor? Já me reportei a relação lá com o governador Wellington Dias, que era o presidente do Consórcio Nordeste. Com o governador João Azevedo, sempre tivemos uma agenda institucional, de respeito mútuo. Inclusive, o encontrei domingo no restaurante aqui, nos cumprimentamos, e há a possibilidade de eu estar com ele. E se eu estiver com ele ou com qualquer outro dos candidatos, trabalharemos a agenda da Paraíba e os interesses do Brasil. Qual agenda o senhor acha que é mais importante hoje para a Paraíba, para além da medicina, que o senhor já tem esse... Bom, a agenda da saúde é uma agenda fundamental, a agenda do desenvolvimento sustentável da Paraíba. Nós precisamos deixar de ser um estado que vive em função do que a União repassa para nós. Não é? E a população, ela não pode depender exclusivamente como fazer isso, Queiroga? de programas de Como suplementação fazer isso na de prática? renda. Uma das formas é não ter uma carga tributária tão alta como nós temos. Não é? O governador João Azevedo, no que pese, pelo que as pesquisas mostram, tem uma boa avaliação. Sem dúvida, a receita aumentou em função de aumento da carga tributária. E nosso partido defende a redução da carga tributária. O deputado Gilberto Silva ontem mostrou um número, dezenas de impostos criados pelo governo Lula, né, que é especialista em aumentar
impostos. Então, acho que é diminuir impostos, é fomentar a iniciativa privada, fazer com que aqui se instalem empresas para que possamos gerar emprego e renda para a nossa população. Essa agenda ela deve ser feita com o calor do embate político normal, mas com uma base técnica para buscarmos soluções para o estado da Paraíba. Estamos no nosso minuto final. O senhor tem aí um tempo para conversar com o nosso ouvinte, com o seu possível eleitor. Então, as considerações finais. Eu quero dizer aos paraibanos que, se vocês me confiarem a responsabilidade de representar esse estado no Senado Federal, eu procurarei honrar essa confiança com a agenda legislativa do interesse do estado da Paraíba, do Brasil, com a alocação de emendas parlamentares, que hoje é um instituto que tem o parlamento de maneira técnica para atender às necessidades do estado da Paraíba de forma impessoal, para que possamos mudar essa agenda poluída do tapinha nas costas, do patrimonialismo e da captura de prefeitos que, com as dificuldades que há nos seus municípios, ficam reféns desses políticos fisiológicos que só pensam em seus interesses, e é por isso que o Nordeste não tem alcançado todo o seu potencial de desenvolvimento. Pré-candidato Marcelo Queiroga, a gente agradece demais a sua participação aqui e desejamos boa sorte. Eu que agradeço a oportunidade. Aqui é sempre um espaço democrático, são perguntas pertinentes, sem viés político, e que eu respondo com muita satisfação e alegria. Muito obrigado mais uma vez, um ótimo